Escuta aqui, como que você está? Tudo bem? Tranquilo aí, tudo na paz? É um prazer aqui novamente estar com você. Hoje eu quero falar um pouquinho aqui sobre o padre Fábio de Mello. Volta e meia a gente fala alguma coisa aqui sobre o comportamento do padre Fábio de Mello, uma vez que ele já claramente, abertamente, já disse algumas vezes que ele sofre de depressão. Ele tem alguns problemas, alguns transtornos, né, emocionais. Vamos lembrar que para ser padre você tem que seguir o celibatário, você tem que fazer uma série de renúncias na sua vida. Para ser padre você tem que ter uma vocação, você tem que ser vocacionado, tem que ser preparado. Tudo isso, Fábio de Mello segue numa boa, mas ele já demonstrou várias vezes que ele sofre de um problema sério, de um transtorno emocional. E vale a pena nós refletirmos hoje aqui sobre o que acontece na vida dele, porque além dele ser uma pessoa religiosa, além dele declarar abertamente que ele tem um transtorno mental, ele é uma pessoa pública. Então nós podemos aqui, sem nenhum tipo de julgamento, arrazoar e fazer algumas reflexões dos últimos episódios que aconteceu com o Fábio de Mello. Bom, sou Lésia Carolive e você está na TV Escuta. Quero te pedir gentilmente aí que você não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal, porque essa maneira aí de você nos ajudar a seguir adiante, tá bom? O Padre Fábio de Mello ele veio agora para os noticiários novamente, está estampado aí em tudo quanto é lugar, com o episódio que aconteceu em Santa Catarina. Ele entrou numa determinada cafeteria com um amigo, e nessa cafeteria eles foram consumir lá um doce de leite, e na hora que foi pagar o caixa, o preço estava divergente. Me parece que eles entenderam que o preço do produto normal estava com o preço do produto diet, por exemplo, né? Então a plaquinha estava no lugar errado. Estava no lugar errado. Essa cafeteria é muito famosa pelo seu doce, uma cafeteria argentina, muito boa. E aí começou ali um problema, uma confusão. Começou uma confusão sobre a questão do preço, envolvendo o gerente da loja, envolvendo a moça lá do caixa também, lá do atendimento. E isso resultou, gente, na demissão do gerente. Inclusive ele fez um vídeo aqui na internet, você vai encontrar aqui vídeos, você pode pesquisar aqui que você vai encontrar vídeos das cenas ali do momento, mas fato é que o rapaz perdeu o emprego por causa de um doce de leite. Ah, mas não é só por causa do doce de leite. Sim, então vamos às versões, né? O padre Fábio de Mello fala que o gerente foi grosso, foi desrespeitoso, e que ele só pediu, tanto ele como o seu amigo, que estava com ele ali no momento, pediu só para que fosse considerado o preço que eles viram ali na prateleira. O preço estava errado. Alguém colocou, o funcionário colocou o preço errado. Então ele falou: ó, pelo Código do Consumidor, é preciso, vocês precisam cobrar o preço que estava ali, que eu tenho direito. Estava errado, tipo assim, um problema de vocês. E ele fala que ficou muito irritado porque o gerente não se preocupou em resolver esse problema e ficou fazendo gestos e falando besteiras ali no momento. Por outro lado, o gerente disse que o padre e o seu amigo foram um tanto que descorteses. Eles foram agressivos e falaram que poderiam inclusive chamar advogados e tal. E, resumindo, cada um com a sua versão, mas a menina do caixa confirma a versão do gerente, que foi demitido. A diretoria da loja chamou esse funcionário, esse gerente, disse: olha, não é, você não fez nada, não é por isso, mas assim, isso aí está tendo uma repercussão nacional. Então, padre Fábio de Mello, né, discutindo por causa de um pote de doce de leite, por causa de um preço que está fora do lugar, por causa de 20 e poucos reais que era a diferença. Padre Fábio de Mello, que é um artista praticamente, ele é cantor, ele é apresentador, com certeza tem uma vida muito confortável. Não que ele não tenha o direito de reclamar, mas será que precisava levar a esse ponto de fazer essa exposição por mais de 20 milhões de seguidores que ele tem no Instagram, fora o que vai de tabela por aí afora, do tanto que se fala dele como a gente que está falando aqui agora. Então, sim, ele é um influencer, é um formador de opinião e é um religioso.
né, e Cristo sempre nos ensinou, né, o equilíbrio, sempre nos ensinou nós vivermos uma vida de renúncia, uma vida que atente mais para o próximo do que para nós mesmos. Mas acredito que isso faça muito parte dessa vida de agressão emocional e psíquica que o padre Fábio de Mello enfrenta, tá. Então é lamentável, porque um doce de leite, um negócio, sei lá, simples assim, não é nada tão caro, custou o emprego de um trabalhador, que inclusive está alegando que vai ser até difícil para ele arrumar outro emprego, porque ele sai na rua, o pessoal reconhece ele e quer atacar e quer, enfim, agredir ele. Então, bastante lamentável. O Padre Fábio de Mello também entrou numa polêmica agora dos bebês reborn. Bebês reborn são esses bonecos bonitinhos, né, que é feito com uma aproximação muito perfeita de um bebê, né, com pele, os olhos, boca, se mexe, se movimenta. É uma coisa incrível e está se tornando aqui um assunto muito, muito falado aqui na internet, né? Muitas pessoas aparecendo com seus bebês, está dando briga aí de, inclusive, mulheres que querem levar os bebês para consulta no SUS, mulheres querendo batizar a criança na igreja, a criança, ó, o bebê reborn. Enfim, o padre Fábio de Mello também adotou um bebê reborn com síndrome de Down. Talvez tenha aí um simbolismo. Olha, nós precisamos incluir as pessoas com síndrome de Down, as pessoas especiais, mas também existe aí uma questão emocional. O que será que o padre guarda, né, como um desejo ali recalcado, por exemplo, em relação a ter uma família, em relação a ser um homem normal, apesar de ser um religioso. Mas por ele ser um religioso, onde a instituição proíbe dele se casar, ele pode sim entrar de repente em algumas situações que são bastante preocupantes. Até que ponto ele quer fazer uma campanha para a inclusão de uma criança especial, até que ponto é realmente uma necessidade ou algo que o padre tem ali como um sonho a ser realizado, né? Inclusive, com essa questão também, já surgiram várias conversas nas redes sociais sobre o padre Fábio de Mello, né? E uma das questões que sempre se levanta é que ele está sempre acompanhado de, digamos assim, homens bastante bombados, bastante saudáveis. Ah, mas são amigos dele. Ótimo. Beleza, não estamos fazendo nenhum juízo de valor. Mas sim, tem que se levantar o fato, gente, de que o índice de padres homossexuais é muito grande na Igreja Católica. Muitos deles renunciam para viver ali o sacerdócio, mas muitos deles exercem o sacerdócio e, paralelo a isso, mas não de uma forma pública, tem os seus relacionamentos. Não estou dizendo que é o caso do padre Fábio de Mello, mas ele é um cara bonito, é um cara boa pinta. A gente vê direto mulheres aí se declarando para ele nas redes sociais. Então, o que será que acontece ali, né? Qual que é o pano de fundo da depressão, do problema emocional do padre Fábio de Mello? Não, quais os problemas emocionais, mentais, que você que é religioso, que está na instituição religiosa, você que é crente, evangélico, católico, que você enfrenta na sua vida e que faz você jogar essas situações, esses temas que você não quer tratar para o que o Carl Jung chama de sombra, né? E o Freud vai falar que são os recalques que nós vamos colocando no nosso inconsciente, né? O que está escondido ali, que às vezes no momento de uma briga por um doce de leite, de entrar na modinha do bebê reborn, a gente traz isso do inconsciente e muitas vezes não fica claro, mas é evidente que existe algo aí que precisa ser tratado, que precisa ser cuidado. Então, fica aqui essas reflexões que nós fazemos aqui sobre esse caso do padre Fábio de Mello, mas que também pode reverberar para a nossa vida, para o nosso cotidiano, para as pessoas que a gente convive e como que a gente trabalha essas questões que estão na sombra, né? A gente precisa se cuidar, fazer psicoterapia, a gente precisa exercer nossa espiritualidade com humildade, com graça. Nós precisamos ser autênticos, né? Como o Jung diz, né? Nós precisamos buscar a nossa individuação, porque cada pessoa é um universo em si mesmo. E o que é que nós estamos reprimindo, que muitas vezes é transbordado de uma maneira chocante, irritante e que poderia ter sido evitado? Sou Elisa Carolive, um abraço fraterno a todos vocês
E aguardo a todos para o nosso próximo vídeo.